Cachinhos de Ouro, o conto, foi alterado ao longo do tempo em suas formas impressas. Eleanor Muir, em 1831, reescreveu trocando a raposa por uma velha irada, iniciando a transição para o conto de fadas. Em 1837, Robert Softley publica o conto em seu livro The Doctor, uma versão onde a intrusa pula pela janela e nunca mais é vista pelos ursos, atingindo grande aceitação do público. Joseph Kundal, em 1849, altera a personagem, transformando a intrusa numa menininha e chamando-a de Cabelos Prateados, nome que rapidamente evoluiu até se tornar Cachinhos Dourados. Mais tarde, após uma alteração importante, os ursos grande, médio e pequeno passam a ser papai urso, mamãe urso e bebê urso, passando a dizer muito mais sobre o conflito edipiano. Tá? Então, aí nós temos uma estrutura da história, a história da história, eu achei interessante durante a minha pesquisa que eu consegui rastrear, né? Então, a história foi passando de mão em mão até chegar na versão de hoje, né? Quando a gente fala de conflito edipiano, a gente está remetendo à história do Édipo, né? Aquele bebê que era filho de um rei, que foi amarrado numa árvore, de cabeça para baixo, pelos pés, e por isso os pés dele incharam. Édipos significa pés inchados, né? E por isso ele passou o resto da vida mancando. Então é um mito que é interessante olhar, porque o conflito edipiano tem a ver com a nossa relação com os nossos pais, né? Então, quando os ursos trocam de ursos apenas para uma família de ursos, a gente volta o nosso olhar para o núcleo da família, né? Para o núcleo dos afetos de pai e mãe, relação filha-pai, filho-mãe, né? Então, essa é uma história que traz isso também, mas também não é de uma forma muito marcada, não. Percebe-se a recorrência do número 3, né? 3 ursos, 3 pratos, 3 copos, 3 cadeiras, 3 toques na porta, né? E 3 é um número místico e frequentemente sagrado, mesmo antes do cristianismo. No inconsciente, o número 3 representa o sexo, pois esse sempre tem características genitais visíveis. Então, vejam, na mulher os seios, a vagina, no homem, né, o pênis e os testículos. É sempre 3, tá? A gente ali tem 3, o número da perfeição na cristandade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, 3 é um número muito importante, é um número sagrado, né? E essa família aí é essa tríade, né? Então, quando a menina chega, alguma coisa desafina, ela não tem que estar ali. Essa família está pronta. Tanto é que ela não se encaixa, né? É igual o bebezinho que chega, já tem um filho, a mãe e o pai, tá ali, tá fechado. Chega o segundo filho, desafina e muda a casa toda, né? Em algumas casas é uma revolução. Algumas pessoas conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila, mas em algumas casas vira uma verdadeira revolução. A criança mais velha regride, os pais não conseguem se situar durante um tempo, né? Toda a rotina vai mudar. Mas é o que a chegada de um estranho, né? O bebê novo é um estranho. A gente precisa parar, ter tempo, conhecer, descobrir as preferências, o tempo de comer, o tempo de dormir, né? O tempo de brincar, né? Tudo isso. Em Cachinhos Dourados, essa sexualidade é representada, mas não em termos do ato sexual. Trata-se da descoberta de uma identidade biológica que se espelha no núcleo familiar e dos esforços para averiguar onde nos encaixamos dentro dessa estrutura. Enfim, o conto traz temas importantes por tratar dos problemas de crescimento da criança. A luta com as dificuldades edipianas, né?
filha com o pai, filho com a mãe, esse amor, né? Porque Édipo é um mito, para quem não lembra, é um mito que fala de um Édipo, tinha uma profecia, né? Ele era filho de um rei e o oráculo dele disse: quando ele crescer, ele vai matar o pai e vai casar com a mãe, né? E toda a história do Édipo gira para que ele chegue nesse lugar, porque é uma história trágica, né? Uma tragédia. E ele acaba fazendo isso mesmo, mata o pai e se casa com Jocasta. A mãe tem filhas, e quando ele percebe o que ele fez, ele acaba se cegando e passa a andar como cego, amparado pela filha mais nova, porque ele não foi capaz de ver que ele era o protagonista da sua própria tragédia, né? Então, essa criança aí está lutando com esse desejo pelo pai, desejo pela mãe, que é um desejo reprimido pela sociedade, né? Busca da identidade e rivalidade entre irmãos, né? É o que a gente falou ali. Chega um bebezinho novo e ele vai ocupar o lugar. Então essa menina é a mais velha, essa menina é o bebê. Quem ela é? Ela não sabe. A história não fecha. A história apenas mostra que aquela criança está inadequada para aquele momento. E aí a gente pensa, mas então por que eu conto essa história? Né? Para que eu vou contar essa história? Em algum momento da vida, alguém vai contar essa história para a criança, né? É uma história muito interessante para a gente trabalhar questões de alimentação, postura à mesa, crescimento. Então, eu trabalho ela com minhas crianças ali por volta dos 2, 3 anos, né? O enredo é curto, a mensagem é curta, não tem um vilão muito apavorante. Então, é uma história que ela ajuda a estruturar a criança no tempo, na fase de vida em que ela está, tá bom? É por isso que eu costumo levar caixinhos para os meus alunos.